Bem, quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus e hoje ler no Salmo de número 27, um texto muito conhecido dos irmãos. Eu vou ler o Salmo 27 e esse salmo é um salmo curto, são 14 versos, mas eu vou me deter em falar de alguns deles, principalmente o verso 4, tá bom, irmãos? Então, Salmo 27 está aí no telão para você poder acompanhar e para os irmãos também que estão em casa através do canal. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não me rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra, meus irmãos, ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Meus queridos, a obediência, ela flui da confiança. Quando nós confiamos no Senhor, é um sinal de que estamos obedecendo ao Senhor. Da mesma forma, em via contrária, a confiança, ela se revela por meio da obediência. Quando nós obedecemos ao Senhor na nossa vida, no nosso viver diário, nós estamos demonstrando confiança no Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, é um sinal de que nós somos obedientes ao chamado do Senhor. Então essas duas coisas, a obediência e confiança, precisam andar juntas na vida do cristão. Então é importante nós observarmos que o Senhor Jesus, certa vez nos disse, olha, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Meus irmãos, para sermos alimentados espiritualmente, nós precisamos da palavra de Deus. Observe que no verso 4, o salmista Davi, ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Bem, é importante nós observarmos aqui que hoje, casa do Senhor, a Bíblia diz que templo de Deus sois vós, não é isso? Então hoje, se você pensar na casa de Deus aqui, em que o salmista estava se referindo, naquela época ele estava falando não só de uma questão de templo físico, mas principalmente daquela casa, da mansão celestial que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. O Senhor tem um lugar reservado para cada um de nós na glória. O próprio Jesus, lá em João 14, ele disse isso, né? Eu vou para o Pai, mas eu vou preparar um
lugar, e eu voltarei para vos buscar, vos levarei para mim mesmo, isto é, para que nós possamos de uma maneira definitiva sermos propriedade de Deus, aquela propriedade que Pedro diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então, nós precisamos nos lembrar sempre de que o nosso Deus, Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Nesta manhã, eu quero justamente conversar com os irmãos um pouquinho sobre esse desejo da presença de Deus que precisa ter na nossa vida. Esse desejo não só de vir à igreja, porque isso qualquer pessoa pode ter, mas o desejo de permanecer na presença de Deus, isto é, aonde quer que você esteja, ou o que quer que você esteja fazendo, estiver fazendo ou esteja fazendo tudo para a glória de Deus, porque toda a nossa vida, ela é para glorificar a Deus. Então, se você está no seu trabalho, andando, fazendo sua caminhada, o seu exercício físico, cozinhando, lavando as suas roupas, não importa o que você esteja fazendo, tudo precisa ser para a glória de Deus, isto é, para desejar estar na presença de Deus. A gente não está na presença de Deus somente quando vem para o templo, né, para o local que nós chamamos de igreja. Não, você precisa estar na presença de Deus o tempo todo, seja lá na sua casa, naquele momento de oração, em que você entra no seu quarto, fecha a sua porta, ou aquele cantinho de oração que você tenha na sua casa, que talvez não seja o seu quarto, não importa. O importante, meus irmãos, é entendermos e termos o desejo de estar na presença de Deus. Isto é, o cristão, ele não pode deixar nenhum instante de estar na presença de Deus, sabe? O Senhor precisa fazer parte do nosso dia a dia. E o salmista Davi entendia bem isso. E ele começa dizendo assim: olha, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, isto é o Senhor que clareia a minha vida, é o Senhor que mostra o caminho, é o Senhor que é a minha fortaleza. Ele diz então: olha, a quem temerei? Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós deixamos o medo tomar conta, né, da nossa vida, deixamos o medo abalar a gente, o medo de muitas coisas, o medo de não dar certo, o medo das enfermidades, o medo de ter problemas na família, o medo da morte, ou tantos outros medos que nós podemos ter no nosso viver diário. Mas é importante nós nos lembrarmos que a palavra de Deus, lá em 1 João, na sua primeira carta, ele vai dizer que o medo produz tormento. Então nós precisamos lançar fora o medo, e para lançar fora o medo, nós precisamos ter confiança, e a confiança, como eu acabei de dizer, vem da obediência. Então, se você é uma pessoa, um crente obediente à palavra de Deus, então você terá a confiança de que o Senhor vai fazer tudo para você, porque aos seus o Senhor dá tudo enquanto a gente dorme. Então, se enquanto a gente dorme, Deus nos dá tudo que nós precisamos, por que não confiar? Por isso que a confiança, ela lança fora o medo também. Porque a confiança no Deus que é amor, no Deus que se preocupa conosco. Então aqui, o salmista Davi, ele está falando justamente essa questão de confiar no Senhor, de obedecer ao Senhor. Mas como você vai obedecer a Deus, se você não souber o que Deus quer que você faça? Como obedecer se não conhecemos o que Deus quer? O filho, por exemplo, obedece aos pais, porque os pais dizem: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Então ele sabe o que não pode fazer. Agora nós, como filhos de Deus, onde vamos saber o que Deus quer que façamos, ou o que Ele não quer que façamos? Somente através da sua palavra. Precisamos conhecer a palavra do Senhor. Então, para sermos alimentados espiritualmente, nós precisamos ler a Bíblia, precisamos ir à casa do Senhor também, à igreja, para ouvir a palavra, precisamos aprender com Jesus.
Precisamos caminhar nos seus passos, no seu caminho. Precisamos praticar os ensinamentos do Senhor e permitir que o Senhor trabalhe na nossa vida. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós vivemos como se Deus não fosse cobrar nada, como se Deus não fosse pedir contas, sabe? Vivemos a vida deixando a vida levar. Mas você se lembra o que Salomão falou lá em um dos seus provérbios para os jovens, e jovens aqui entenda de 0 a 150 anos mais ou menos, né? Então ali Salomão falou assim: olha, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e que agradam aos teus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Meus irmãos, não podemos achar que Deus um dia não vai pedir conta. Há uma frase muito falada hoje em dia, né? Assim, olha, a conta chega, não é? Aquilo que você faz durante a sua vida, se você leva uma vida sem se preocupar com a sua saúde, né? Uma vida desregrada, ou uma vida sem você se preocupar com o futuro, em fazer algum tipo de investimento para o seu futuro, a gente costuma dizer o quê? A conta chega. Isto é o quê? A enfermidade pode chegar, né? A falta de saúde, pode chegar a falta de dinheiro, pode chegar a você não ter condição de se autossustentar, ou de sustentar aqueles que você precisa. Então a conta chega. E no que diz respeito à vida espiritual, à nossa vida com Deus, a conta também chega. Deus vai pedir contas. E quando Ele pedir contas, o que vamos apresentar para o Senhor? O que eu e você vamos apresentar para Deus, sabe? Meus irmãos e irmãs, observe que assim como o salmista Davi, nós também podemos ter a certeza de que nós vamos contemplar grandes maravilhas do Senhor, mas se e somente se formos obedientes ao Senhor. Então, meus irmãos, o desejo do nosso coração precisa ser pela presença de Deus, precisa ser por obedecer a Deus a cada dia, mas precisa também ter um desejo do nosso coração pelas coisas de Deus, isto é, pela palavra, pela adoração, pelo louvor, pela igreja que pertence a Deus. Então precisamos também ter o desejo no nosso coração de habitar na casa do Senhor todos os dias. Lembra do Salmo 23? O que diz lá o finalzinho do Salmo 23? E habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida, sabe? É preciso ter esse desejo, porque habitar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida, não é na casa do Senhor templo, mas é na casa do Senhor, lá na glória. E será que temos essa certeza, que vamos habitar na casa do Senhor, para todos sempre? Meus irmãos e irmãs, esse desejo precisa estar no nosso coração. Muitas vezes, irmãos, a gente não vê a bênção chegar, às vezes a gente acha que está demorando, né? O profeta Abacuque, Deus deu uma palavra para ele muito interessante, porque Abacuque estava muito preocupado, porque ele orou ao Senhor e aos olhos dele, Deus não estava atendendo, Deus não estava respondendo ele. E aí ele ora ao Senhor e reclama com Deus: até quando, Senhor, que eu vou clamar e o Senhor não vai responder, o Senhor não vai ouvir? E aí Deus dá uma palavra para ele dura, falando assim: olha só, rapaz, eu estou te ouvindo sim, agora olha, a promessa está para se cumprir, mas se tardar, espera, porque não falhará. Sabe, muitas vezes a gente acha que está demorando. Senhor, eu estou orando tanto tempo. Senhor, eu estou te pedindo aquela benção há tanto tempo. Talvez seja saúde, ou na área sentimental, ou talvez na área familiar, talvez falta o trabalho, o emprego. Eu não sei o que nós estamos pedindo ao Senhor. Talvez seja a salvação de alguém que amamos, e aos nossos olhos está demorando tanto. Mas Deus não tem compromisso com o nosso tempo. Deus tem compromisso com o tempo dele, a vontade dele que é soberana, a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. É a vontade dele que prevalece na vida
de cada um de nós. Por isso, meu irmão e minha irmã, o salmista ele é claro, dizendo: olha, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas uma coisa também me chama a atenção, lá no verso 8 ele diz: ao meu coração me ocorre, quer dizer, estou pensando numa coisa aqui, ele diz: buscai a minha presença. No coração de Davi, ele estava ouvindo a voz de Deus dizendo: buscai a minha presença. E aí ele mesmo responde, olha que coisa, ali uma meditação dele naquele momento, coisa interessante. Ele diz: olha, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Aí depois ele diz: buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Então ele mesmo diz para ele mesmo: olha, você tem que me buscar, rapaz, você tem que estar na minha presença o tempo todo. Ele disse: Senhor, então eu vou fazer isso, eu vou buscar a presença, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Meus irmãos e irmãs, nesta manhã, eu quero encorajar você também a buscar o Senhor enquanto você pode achar, a invocar o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Nós somos amados de Deus e Ele sempre cuida de cada detalhe na nossa vida. E o nosso Deus é o único capaz de agir no sobrenatural, ainda que você não veja. Há um mundo espiritual que nos cerca, há um mundo de algo sobrenatural que nos rodeia, e ainda que nós não vejamos, Deus age neste mundo espiritual, mas também Deus age no material, Deus age também naquilo que é físico, curando, sustentando, dando a graça dele, abrindo portas, fechando portas. Deus age também naquilo que é físico, e Ele está fazendo, assim como Josué, ele chegou lá à terra prometida, e viu que a terra era boa, e ele chega para o povo e fala para o povo o quê? Quando ele era espia ainda: olha, vamos possuir, Deus vai nos entregar, olha, tem gigante, mas o Senhor é conosco. Enquanto os outros faziam o quê? Falavam o quê? Os outros: não tem como não, de jeito nenhum, não vai dar certo, não vamos poder resistir àquele povo não, tem gigante, os Enaquins estão lá, a terra é até boa, mas não vale a pena o esforço não, a gente vai morrer. Muitas vezes, meus irmãos, a gente desiste antes mesmo de tentar. Então precisamos nos esforçar por agir na presença de Deus, para que Deus haja a nosso favor. Então talvez hoje você esteja passando aí por alguma situação difícil, e a única coisa que vem à nossa mente é dizer: Senhor, nos dá a tua graça. E hoje, o que eu e a palavra de Deus podemos dizer para você é assim: não desista, não pare de crer, sabe? Não pare de crer. Tem uma canção que fala isso, Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Os sonhos de Deus não morrem, isto é, os planos de Deus são eternos e imutáveis, Ele não muda. Então, meus irmãos e minhas irmãs, observe o que diz a palavra do Senhor: espera pelo Senhor. Primeira coisa, põe isso no seu coração, aprenda a esperar no Senhor. Segundo, tem bom ânimo. Tem que ter ânimo, para esperar, Imagina, quando você está na fila lá e demora. Sexta-feira eu peguei um engarrafamento, estava tendo manifestação no quilômetro 8, eu indo lá para o encontro lá, para o acampamento lá, então parei ali em frente ao Atacadão, 1 hora parado, todo mundo desligou o carro, ficamos ali batendo papo, porque havia manifestação mais para frente. O ônibus que ia levar as irmãs daqui para lá, parado de lá para cá, vindo para buscar as irmãs. Olha só, e a gente lá esperando, e às vezes dá uma impaciência, Dá uma impaciência, a gente não sabe esperar, esse modo de esperar para nós é muito ruim. Esperar por alguém, chegar, alguém está atrasado, eu mesmo não gosto de esperar não, é muito ruim esperar. Mas aqui está falando de esperar no que diz respeito à esperança. Não é o esperar simplesmente de tempo, também é de tempo, mas é o esperar de ter esperança no Senhor. É de falar: Senhor, eu creio que o Senhor vai agir, e enquanto o Senhor não agir, eu estou disposto aqui a aguardar com paciência, porque se tardar, espera, porque não falhará, certamente virá. Então a sua bênção
certamente virá. Então ele diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, anima o coração, fortifique-se o teu coração. Olha só, como é que você pode fortificar o seu coração? Só existem duas formas que você conhece desde que você é pequenininho, né? Quais são as duas formas de fortalecer o seu coração? Através da palavra e através da oração. Não tem outro jeito, irmãos. Não tem outro jeito. Você pode dizer assim: pastor, mas isso eu estou ouvindo desde que eu era criança. É verdade. Mas não há outra coisa que nós possamos falar que você possa fortalecer o seu coração no Senhor, a não ser através da palavra e através da oração. Então, meus irmãos, nesta manhã, espera pelo Senhor. Deus está cuidando. Ainda que você não perceba, você é um projeto santo do Senhor. Projeto que Deus planejou na eternidade. E um dia Ele realmente colocou expectativas em nós. Sabia disso? Deus colocou muita expectativa em nós, como igreja, como seu corpo. E nos deu a tarefa, a incumbência de pregar o Evangelho, a incumbência de falar do amor dEle, a incumbência de andar na presença dEle, de levar os eleitos até Ele. Então, meu irmão e minha irmã, Deus planejou você, Deus incumbiu você e a mim juntos para a proclamação do Evangelho. Então, só para te lembrar, sabe, Ele ama você. Para que você jamais se esqueça disso, Ele ama você, sabe? Então, se essas palavras aqui hoje chegaram ao teu coração, ao nosso coração, é porque Deus preparou para que você pudesse ouvir esse salmo já tão lido, né, na sua vida toda, tenho certeza, mas para que você pudesse passar a ter, se não tem ainda, esse anelo, esse desejo, né, pela presença de Deus na sua vida. Peça para o Senhor: Senhor, encha a minha vida, encha a minha casa, encha a minha família, enche o meu coração da tua presença, para que não haja nenhum espaço para que entre coisas ruins no seu coração. A ideia, né, quando Deus, a gente fala da onisciência e da onipresença de Deus, principalmente a onipresença, não é que Deus está em todo lugar. Às vezes a gente acha assim: Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Não, Deus não está em todo lugar. Ele, na verdade, ocupa todo lugar. A sua presença é tão grande e espiritual que não há lugar sem a presença de Deus. Porque se você pensar assim: Deus está em todo lugar, então tem um Deus aqui, Deus está ali, então quando Ele estiver lá, Ele não está aqui? Não podemos pensar assim. Na verdade, a presença de Deus ocupa todo o cosmos. Ele é tão grande e espiritual que Ele está, sim, ocupando todos os espaços. Assim Ele deve ocupar também todo o espaço da nossa vida, porque dessa forma, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É assim que Deus quer fazer na nossa vida. Que Deus nos abençoe, então, a viver desta forma, né? Anelando, desejando a presença de Deus na vida de cada um de nós. Nós vamos orar, meus irmãos, nesse momento, e quero então interceder nessa oração pela vida do Cauã, não é? E também, como eu falei, pelo congresso da SAF que está acontecendo lá em Conselheiro Josino. Vamos ficar em pé e vamos orar? Senhor Deus, Santo de Israel, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor é bom e nos ensina, Senhor, a desejar a tua presença, a desejar estar contigo em todos os momentos e em todos os lugares. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor sonde o nosso coração nesta manhã. Vê, ó Deus, se há em nós ainda algum espaço, ó Deus, ocioso, vazio, sem a tua presença, e ó Deus, preencha esses espaços com o teu Espírito Santo. Abençoe cada irmão, cada irmã nesta manhã. Cuida de nós, Senhor. Especialmente pedimos a tua graça na vida do Cauã, Senhor, nesta manhã, nesse momento. Peço que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando a vida do Cauã, cuidando dele, Senhor, falando ao seu coração agora que ele vai se preparar para a cirurgia. Pai, abençoe, que sejam as tuas mãos a operarem, ó Deus, na vida do Cauã, através dos médicos, anestesistas, enfermeiros, enfim, Senhor, que tudo lá concorra para o bem, ó Deus, da sua família e a vida do Cauã também.
Abençoe o Rodrigo e a Rogéria e a Kiara. Ó Deus, dá a graça do Senhor no coração deles, dando a eles, ó Deus, a certeza de que o Senhor está conduzindo todas as coisas. Abençoe também, Senhor, o congresso da SAF, que está acontecendo ali em Conselheiro Josino. Pai, abençoe cada irmã, as eleições que teremos daqui a pouco, que tudo seja para o louvor da Tua glória, e que, ó Deus, possamos ver o nome do Senhor sendo glorificado, ó Pai. Desperta, Senhor, outras irmãs também para o Teu trabalho, para o Teu serviço, a fim de que haja, ó Deus, a cada dia, pessoas para assumirem, ó Deus, os cargos, assumirem o trabalho na obra do Senhor. Dá-nos um dia de paz, nos abençoe, para a honra e glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, soberano e bendito Pai, e a consolação, a unção do Senhor através do Espírito Santo, repouse, irmãos, sobre cada um de vós, e convosco permaneçam, não somente hoje, mas por todo sempre e sempre. Amém e amém.